graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Neste segundo domingo de novembro de 2024, 10 de novembro de 2024, convido a abrirem as suas Bíblias na carta aos Hebreus e vamos ler desde o versículo 23 ao final, versículo 23 ao final. Mas devemos lembrar, que o contexto é importante. E o contexto é o 22, versículo 22. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Muitos poderiam pensar imediatamente, o sangue de Jesus derramado, certo? Sim, mas aqui o contexto indica que ele derrama o seu sangue para purificação. E assim como o sumo sacerdote entrava no lugar do Santo dos Santos, no templo, uma vez por ano, e ele tinha que derramar sangue, aqui o apóstolo nos mostra que o Senhor Jesus Cristo também fez isso, porque ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é importantíssimo saber, que o nosso Senhor Jesus é sacerdote, é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E por que ele é sumo sacerdote? Porque sumo sacerdote significa o sacerdote máximo, o que implica que abaixo desse nível tem um número de sacerdotes. Isto nos leva para Apocalipse 1, 5 em diante. Tu nos fizeste reis e sacerdotes. E a cristandade, no geral, esqueceu essa verdade. Isso ficou durante séculos oculto para o povo. Lutero é despertado por Deus e começa a ensinar. E uma das doutrinas que ele ensina é o sacerdócio universal dos crentes, dos cristãos. Mas é preciso que isso seja ensinado mais profundamente. E se entenda que cada homem cristão... pastor, mas isso é machismo. Se querem acusar a Deus é machismo, porque não tem uma só sacerdotisa, jamais teve. Se querem chamar a Deus de machista, fiquem à vontade. Mas Deus não estabeleceu a Eva como chefe. A Bíblia nos mostra claramente. Eva foi criada por causa de Adão, para Adão não ficar sozinho. Não é bom que o homem esteja sozinho. Far-lhe-ei uma chefe para ele. Não, far-lhe-ei uma auxiliadora. Mas isso dá carta aberta para que o homem abuse. Não, porque lá em Efésios o apóstolo ensina que assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, cada homem também ame a sua mulher. Assim como Cristo se entregou até a morte por ela. Já para a mulher, lá mesmo em Efésios, diz: e a mulher respeite o seu marido. Qual é a maior exigência? Respeitar ou chegar ao ponto de agora tem que entregar seu sangue por ela? Enfim, voltando a esta questão, o Senhor Jesus é o sumo sacerdote, porque cada um de nós é sacerdote. Nós não somos levitas, não estamos debaixo da lei do Antigo Testamento, estamos no sacerdócio do Senhor Jesus.
Só que esquecem que o sacerdócio do Senhor Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, nós cristãos somos sacerdotes? Sim. Nos fizeste reis e sacerdotes. Apocalipse, capítulo 1. Mas segundo a ordem de Melquisedeque, o Senhor Jesus é o sumo sacerdote e cada homem, em particular, é sacerdote na sua casa, em particular. Quando esses sacerdotes se reúnem, aí aparece aquilo que a Igreja Luterana sempre ensinou, o ofício das chaves. Cada homem, cada sacerdote tem a sua chave. E aí tem, 6, 7 reunidos, 8, 10, 20, 100. Aí, se falamos em 100, já estamos falando de uma congregação bastante grande, né? No mínimo umas 400 pessoas, das quais 100 são homens, 100 são sacerdotes. E aí, qual dessas chaves é a mais chavona? Não tem. Chave por chave é idêntica. Por isso, dentro da teologia luterana também, o pastor é conhecido como o um entre iguais. O pastor não é o chefão, ele é o um entre iguais. Ele é ministro da palavra. Imediatamente pensamos na situação dos países, né? Ministro, é um bam lá em cima. E está completamente errado, porque ministro significa o quê? Aquele que serve. Esse é o significado da palavra ministro. Então, quando se diz que o pastor é o ministro da palavra, estamos nos referindo a que ele serve, né? O Senhor Jesus ensinou essas coisas. Entre os homens, entre os gentios, né? Aquele bam, aquele que manda é o chefão. Entre vós não será assim. Mas aquele que quiser ser o maior, seja o que serve. Percebem? Todas essas coisas foram esquecidas, né? O um entre iguais. O que acontece? Vamos colocar aqui um exemplo mais perto da nossa realidade de sermos 6 chefes de família. Na nossa congregação, um dia desses, sexta-feira eu falei, somos 4 gatos pingados, literalmente. Vamos colocar assim uma congregação que tem 15 homens, 15 sacerdotes. Qual deles é o que tem direito a pregar? Na verdade, seriam os 15, cada um dos 15 ter o direito e obrigação de pregar. Ministrar os sacramentos, cada um dos 15, direito e obrigação. E aí? A palavra nos diz, o apóstolo nos diz, faça-se tudo decentemente e em ordem. O que acontece? Esses sacerdotes se reúnem, todos são iguais, e aí decidem entregar a sua chave para o ofício público a um deles, que a partir desse momento é chamado pastor. Então, na reunião pública, esse aí é o um entre iguais, sua chave não é maior chave do que os outros, mas ele tem esse privilégio de ser o único que vai subir no púlpito, de ser o único que vai se aproximar da mesa do altar e ministrar os sacramentos. Isso foi meio que apropriado por um grupo seleto deles e se manteve os chamados leigos, na ignorância do seu verdadeiro papel.
Percebe? Numa congregação ideal, na ausência daquele um entre iguais, pode ficar doente, pode ter que fazer uma viagem inesperada por algum motivo. Na ausência dele, qualquer um da congregação poderia ser encarregado de pregar. O que acontece? Isso seria numa congregação ideal. O que acontece na realidade? Não apareceu o pastor, não tem, o pastor está doente, o pastor não quer, qualquer coisa, não tem culto. No melhor dos casos, vão se reunir para um devocional, mas ninguém se atreve a pregar porque não tem capacidade. E aí vem o grande problema. E por que não tem capacidade? Porque tu, pastor, não ensinaste. É seríssimo isso. Voltando para essa nossa questão, o Senhor Jesus, então, é o sumo sacerdote, porque cada um de nós, homens, somos sacerdotes. O Senhor Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isto está abrindo as nossas Bíblias em Hebreus 5:10, chamado por Deus sumo sacerdote, não chamado por Deus único sacerdote, tá? Ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, agora voltemos para Hebreus 9. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E como eu falei, o contexto de tudo isto já vem desde o versículo 1. Ora, também a primeira, isto se refere à primeira que é a primeira ordenança, o primeiro pacto, o Antigo Testamento. Ordenanças de culto divino, tinha um santuário terrestre, tinha o tabernáculo, que era desmontável lá no deserto, e finalmente, na época do reino de Salomão, foi construído o templo, de acordo com o Deus tinha determinado, No versículo 2 aí de Hebreus, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca de aliança coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Fazendo um parêntese, por que os judeus não constroem seu templo? Algumas pessoas dizem em outro lugar, não naquele lugar lá. É a ignorância da palavra de Deus que faz essas pessoas falarem essas coisas. E a outras as faz falar, essa própria ignorância, as faz falar, mas já se sabe que é uma caixinha de acácia, madeira de acácia, é só forrar com ouro e está feita a arca da aliança. Daria para fazer uma arca, segundo as medidas que Deus estabeleceu, e forrar com ouro, tá? Só que aqui, observem, E o incensário de ouro, a arca da aliança coberta de ouro em redor, em que estavam, dentro dessa caixa, estava um vaso de ouro que continha o maná. Um vaso de ouro dá para fazer, ouro puro fazem. Cadê maná? Alguém consegue? Lá em cima pede dos anjos que tenham maná, porque é o pão dos anjos. A vara de Arão que tinha florescido. Onde está essa vara? E as tábuas da aliança. Lembram?
Moisés subiu no monte, Deus lhe deu umas tábuas de pedra com os mandamentos. Ele desce, encontra o povo fazendo algazarra e adorando os bezerros de ouro. Ele quebra essas tábuas, sobe de novo, Deus dá outras tábuas de pedra, e dessa vez ele guarda essas tábuas. Aquelas primeiras que foram quebradas na frente de todo mundo é uma alegoria. Vocês quebraram o pacto, né? Bom, essas tábuas onde estão? Então não adianta simplesmente fazer uma caixa de acordo com as medidas, forrar de ouro e pronto. Tem que ter o maná, a vara de Arão e as tábuas dos mandamentos. Essa arca da aliança jamais foi encontrada, foi escondida antes que os inimigos pegassem nela. Onde estão escondidas? Há muitas teorias. Estão lá na Etiópia, né? Estão não sei onde, estão debaixo do muro das lamentações, do templo lá do Al-Aqsa. Há muitas teorias, ninguém sabe na verdade, né? Quando esse templo se reconstruir, que é o chamado terceiro templo, certamente será necessário colocar essa arca, ou talvez não, porque esse templo, embora os judeus o reconstruam, o terceiro templo, não vai ser, né? Não vai ser consagrado ao verdadeiro Deus, porque esse povo de lá rejeitou o verdadeiro Deus. O Senhor Jesus diz: eu vim, né, enviado pelo meu Pai, e não me recebestes. João capítulo 1. Veio para o que era seu e os seus não receberam. E ele acrescenta: mas há de acontecer que virá outro em seu próprio nome, a esse recebereis. A quem se referiu? Quem era esse a quem o povo haveria de receber? A Bíblia nos mostra claramente que será o anticristo, que entrará no templo e se apresentará como ele sendo Deus. E aí já estamos falando de a grande tribulação, né? Deixando de lado essas coisas, o verdadeiro templo, né, é lá no céu. Moisés teve essa visão e a ordem de Deus foi: copia exatamente o que tu estás vendo. Então o templo, o tabernáculo, tudo aquilo que Moisés preparou, né, o tabernáculo no deserto, era uma cópia, um esquema assim, né? Vamos dizer, um xerox. Não era perfeito, né? E aqui a palavra em Hebreus nos diz, né, na segunda parte, que é o chamado Santo dos Santos, versículo 7, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, ele tinha que oferecer sacrifício, né? Que oferecia por si mesmo. E por que por si mesmo? Porque mesmo sendo o sumo sacerdote humano da linha de Levi, né, ele era pecador, tinha que oferecer esse sacrifício por si mesmo. E versículo 7 final, pelas culpas do povo, né? O sumo sacerdote intercedia pelo povo de Israel inteiro. Já os sacerdotes atendiam particularmente a cada homem de Israel.
né? Por isso que está escrito, e isso é outra grandíssima mentira: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, e não sei o que. Mas isso está em Malaquias. E por que tinha que trazer todos os dízimos lá? Porque a tribo de Levi só se dedicava a atender o tabernáculo, só se dedicava a atender o templo. Eles não tinham, recebiam um pedacinho de terra, uma colônia para eles. Eles não tinham nada. Entenderam? Então, as 11 tribos restantes, eles tinham que trabalhar, e do que eles produzissem, tiravam a 10ª parte e a entregavam à tribo de Levi. Essa 10ª parte é o famoso dízimo. Né? Para quê? Para que os levitas não morressem de fome. Para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Né? A ganância dos gentios faz com que muitos peguem Malaquias, capítulo 3, e ensinem que você tem que trazer o dízimo. Quanto você ganha? 5.000? Opa, 500 de dízimo por mês. Quanto você ganha, Senhor? 2.400? Opa, 240 por mês, o dízimo. E entra domingo e sai domingo, e é insistência de que você traga o dízimo. Um dia desses apareceu um vídeo por aí em que, olha, eu não quero nem saber os seus problemas pessoais. Se está sem emprego, se não, se vire, traga o dízimo. Aí fica pensando, mas se ele já não tem mais salário, o dízimo de quê? Qual é a 10ª parte de um não salário? Mas o indivíduo falou isso. Está gravado. Eu não tenho nada a ver com seus problemas pessoais. Você tem a obrigação de trazer dinheirinho aqui, tá? Se cumpre aquilo que Pedro disse, né? Farão comércio de vós. É triste isso. Bem, só que todo aquele sistema do Antigo Testamento, né? Versículo 9, tudo aquilo era uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Esses sacrifícios e coisas que aconteciam, versículo 10, consistindo somente em comidas, bebidas e vários batismos. Aí onde diz várias abluções, no grego diz batismos, que é a palavra batismos. Vários batismos. E pouco depois, no versículo 13, diz: se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparcida sobre os imundos, e nós sabemos que lá no Antigo Testamento os sacerdotes usavam o sangue do sacrifício, a cinza, porque eles queimavam esses sacrifícios até que não ficasse nada, virava pó, cinza. Eles usavam essa cinza do sacrifício. E também usavam água. Sangue, cinza, água. Por que estou mencionando isso? Porque é o que o versículo 10 diz, várias abluções. Abluções? Não. No original grego diz batismos. E no versículo 13 diz esparcidos, aspergidos. Porque os sacerdotes pegavam o sangue e com um hisope jogavam em cima daquilo que tinha que ser santificado. Ou pegavam a cinza e jogavam. Ou pegavam água e mergulhavam. Não, pegavam água e esparciam também. E houve um sacerdote que não estava no templo, mas foi lá nas regiões desérticas, na beira do Jordão. O nome dele era João o Batista,
sacerdote. Então ele pegava as pessoas e as mergulhava. Não, ele era sacerdote, ele tinha que cumprir os rituais da lei. Pegava água corrente e aspergia, né? Mas não, vamos mergulhar. Percebem? Então, mas tudo isso era somente uma sombra do que havia de vir, né? Versículo 14 de Hebreus 9. Quanto mais o sangue de Cristo, agora já não é o sangue de bodes, né? de bezerros, é o próprio sangue de Jesus, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Lembram? O mesmo sacerdote, aquele que estava lá na beira do Jordão, ele disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse foi o testemunho de João, né? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E é por isso mediador do mesmo testamento, do Antigo Testamento, é mediador do Antigo Testamento. Ele não poderia ser mediador do Antigo Testamento porque ele é da tribo de Judá. E para ser mediador no Antigo Testamento, ele tinha que ser da tribo de Levi. E o Senhor Jesus é a tribo de Judá. Por isso está bem claro aqui. É por isso mediador de um Novo Testamento, né? E se retornamos para o último versículo do capítulo 8 de Hebreus, está escrito: dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. E essa antiga aliança acabou, não é? Essa antiga aliança acabou. Se virarmos a folha, estamos em Hebreus 9, viramos a folha para o capítulo 7, né? No versículo 11, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico da antiga aliança, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Havia alguma necessidade? Por quê? Porque mudando seu sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Hebreus 7:12. Mudando seu sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Aquela velha aliança não se aplica mais. Estamos debaixo de um novo testamento. Está bem claro aqui, Hebreus 9:15, mediador de um novo testamento. Por quê? Porque já não é o sacerdócio levítico, agora é o sacerdócio de Melquisedeque. E nessa ordem, o Senhor Jesus é o único sumo sacerdote, porque ele permanece para sempre, ele não morre, né? Estamos debaixo desse sacerdócio. Percebe então o gravíssimo erro de pessoas que insistem nas leis, né, do Antigo Testamento? Haverás de descansar no dia sábado. Pergunta para uma dessas pessoas quando começa o sábado. Uma que outra vai entender. Não, começa às 18 horas da sexta-feira. A grande maioria pensa que é como nós, à meia-noite. Aí começou o sábado. Não é assim. Sumo sacerdote única e exclusivamente o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele
entregou a sua vida, né? Por isso é mediador de um Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados, eclésia, aqueles que são chamados para fora, né, recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Por isso também, a primeira aliança não foi consagrada sem sangue, né? E aí nos mostra como Moisés fez. Versículo 20, dizendo, Moisés, este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Semelhantemente, mergulhou o povo no sangue. Cabeças de vento, ninguém mergulhou, nem em sangue, nem em cinza, nem em água. A palavra diz bem claro, Hebreus 9, 21, semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Versículo 22, porque quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, né? Agora entramos no versículo 23, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão nos céus se purificassem, essas figuras do templo lá, tudo, isso era só figura, né? Se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. A que se refere as coisas celestiais com sacrifícios melhores? Qual seria esse sacrifício melhor? O sangue de uma novilha vermelha? Não, tem que ser melhor do que isso, né? Porque Cristo, versículo 24, não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. O santuário feito lá em Jerusalém era simplesmente uma figura. Porém, o Senhor Jesus entrou no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Lembra? O sumo sacerdote lá no Antigo Testamento tinha uma vez por ano entrava, mas antes de entrar no Santo dos Santos tinha que oferecer sacrifícios por si mesmo e pelo povo. O Senhor Jesus, Cordeiro Imaculado, não tinha por que oferecer sacrifício por si mesmo. Ele se sacrificou pela igreja. Por isso aqui aparece agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como o sumo sacerdote da ordem de Levi, o levita, né? Cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, ao Senhor Jesus. Mas não, é diferente, né? Mas agora, na consumação dos séculos, na época da paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo está se referindo a esse tempo, na consumação dos séculos. Nós estamos 2000 anos depois dessa consumação dos séculos. Uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Está se referindo ao sacrifício do Senhor Jesus, a paixão e morte do Senhor Jesus. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, isso é axioma, é uma verdade, assim não tem discussão. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Fazendo outra janela aqui. Lembram que em Apocalipse aparecem duas testemunhas?
que vão pregar, vão ter um poder assim, vão ter poderes miraculosos ao ponto de fogo sai das suas bocas e queima os seus inimigos. E muitos, esse é Moisés e Elias. Ok? E o que fazemos com Hebreus 9:27? O que tem a ver Hebreus 9:27 com essa ideia de que as duas testemunhas de Apocalipse serão Moisés e Elias? Moisés morreu ao ponto que Satanás, isso está no livro de Judas, lutava com Miguel para ter o cadáver de Moisés. Isso está descrito. Então, Moisés vai vir, mas ele não vem com seu corpo, ele tem uma alma. Não, Moisés vai ressuscitar. De onde tiraram? E aí ele vai ser uma das testemunhas, porque em Apocalipse diz que o anticristo matará, a besta matará essas duas testemunhas. São homens que vão ser mortos. E 3 dias depois, aí sim, eles ressuscitam. Está escrito em Apocalipse. Então, se uma dessas duas testemunhas é Moisés, Moisés vai morrer 2 vezes e vai ressuscitar 2 vezes. Uma antes de ele começar esse trabalho de ser testemunha, e outra quando o anticristo os matar, e 3 dias depois, 3 dias e meio depois, ressuscitam e sobem, ascendem ao céu. Isso está lá em Apocalipse. E aí nós lembramos, não pode ser Moisés. Deve ter havido algum outro ser humano. Elias não viu a morte. Elias foi levado vivo para o céu. Que outro ser humano foi levado vivo para o céu? Enoque. Então, se eu quero viajar na maionese pensando quem serão essas duas testemunhas, só pode ser Enoque, que não morreu, está vivo na presença de Deus. Elias não morreu, foi levado para a presença de Deus. Unicamente os 2 seres humanos que não conheceram a morte. Então tudo indica, pela Bíblia, que esses 2 haverão de vir e cumprirem o papel das duas testemunhas de Apocalipse, que haverão de ser mortos pelo anticristo, e o mundo inteiro vai se alegrar ao ponto de se darem presentes. É como se fosse um Natal, que todo mundo se dá presentes, Lá em Apocalipse está isso bem claro. Todas as pessoas do mundo se darão presentes entre si, alegres, porque essas duas testemunhas foram mortas pela besta. Só que 3 dias e meio depois elas ressuscitam e sobem. E é um espanto, mais um espanto para as pessoas que estiverem aqui na terra durante esses anos de tribulação, Voltando então, Hebreus 9:27, importantíssimo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também, observe isso, essa comparação, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, a quem? Aparecerá a toda a humanidade? Não. Aos que o esperam para a salvação. Nós já vamos encerrando por aqui. Antes disso, vamos ler Tito, capítulo 2, versículo 13.
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Marque bem claro aí na sua Bíblia, Tito 2,13, para que quando alguém rebusne, porque na Bíblia não está escrito que Jesus é Deus. Abra aí em Tito 2,13, onde está escrito grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Tá? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento. Né? Aparecerá segunda vez, diz o apóstolo na sua carta aos Hebreus, aos que o esperam para a salvação. Aparecerá segunda vez aos que o esperam para a salvação. Vamos finalizar com Filipenses, capítulo 3, página 1280. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós estamos debaixo de um novo testamento, um novo pacto. Portanto, jamais permita que entre na sua cabeça aquilo que as seitas insistem. Guarde no sábado, não pode comer porco, não pode fazer isto, não pode fazer aquilo. Né? O apóstolo disse para os Gálatas: guardais dias, né? Guardais meses, ocasiões, festas, né? Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Estou sentindo aí que o meu trabalho foi em vão, porque vocês insistem em voltar para os rudimentos. Ele escreveu isso para os Gálatas. E aí ele disse ainda para os Gálatas, capítulo 5, não sabeis que aquele que quer guardar a lei, né, separado está de Cristo, caiu da graça. Portanto, jamais permitamos, né, que aconteça tal coisa com a gente. Né? Vamos esperar o nosso grande sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, que aparecerá a segunda vez aos que o esperam para salvação. Filipenses 3:21, que transformará o nosso corpo abatido, transformará isto, nosso corpo abatido, para ser conforme ao seu corpo glorioso. Isso é exatamente o que o apóstolo João nos diz. Irmãos, agora somos filhos de Deus, filhos adotivos de Deus. Somos filhos adotivos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quando Ele se manifestar, Filipenses 3:21, transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, Paulo escreve aos Coríntios. Ao soar da trombeta, isso acontecerá. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, logo nós seremos transformados e seremos elevados nos ares para encontrar ao Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a bendita esperança. Queira o Senhor Deus nos manter firmes
nessa bendita esperança. Queira o Senhor Deus conceder isto a cada um de nós. Amém. Amém.